Obrigada, Vanessa. Gente, agora eu tenho a alegria de receber um grande amigo. Que delícia que foi esse ano, né? Quantas oportunidades a gente teve de aprender sobre os alimentos, como a gente pode cuidar melhor do nosso corpo, que é o templo aí da nossa alma, a gente tem que cuidar com muito carinho. E mais uma vez conosco, fechando aqui as participações de 2015, ele que é nutrólogo, doutor em ciência dos alimentos, palestrante, escritor e está sempre aqui conosco. Doutor Edson Creditio. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, doutor, desde já aí pelo carinho que você teve com a nossa equipe, com o nosso telespectador durante todo esse ano. Eu estava fazendo um balanço, quantas informações boas não a gente pôde compartilhar, quanto conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar coisas sérias, né? E realmente, como você preconiza, de coisas embasadas, coisas, né, reais, que a pessoa pode seguir sem medo, né? Não é mito, né? Não Tudo é mito. com pesquisa comprovando, muito estudo foi feito. E aí, exatamente, pelo público leigo, vocês não têm acesso às informações, a gente sempre recebe o Dr. Edson Creditio para passar o que a medicina tem descoberto, quais são as últimas pesquisas, informações importantes e pertinentes sobre os alimentos. Para fechar o ano, nada mais oportuno do que a gente falar agora de alguns alimentos típicos, principalmente nessa época. Na decoração das nossas mesas da ceia de Natal ou de Ano Novo, as frutas não podem faltar. E aqui a gente tem uma mistura, as frutas secas, as frutas naturais, fresquinhas e todas elas riquíssimas em nutrientes. E agora a gente vai aprender quais são esses nutrientes, como a gente deve consumir essas frutas e a quantidade também. Temos aqui um mix bem interessante e saboroso, né, doutor? Então, Tati, o que eu gostaria de iniciar comentando é o fato de você se ater à parte de segurança. Então, precisa tomar muito cuidado aonde compra, se está muito exposto, se está a granel, se muita gente põe a mão dentro, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque pode transmitir doenças, né? Então, nós temos, eu procurei o figo seco, no final esqueci de trazer o figo seco. Mas, por exemplo, se o figo seco tiver um bolor perto da semente, não coma, porque ele vai fazer mal, né? De repente, você para até no hospital por uma intoxicação gastrointestinal. E é muito comum, principalmente no figo seco, esse bolor, né, na semente. Então, Tati, então eu sempre indico, principalmente frutas secas, oleaginosas, você comprar num saquinho fechado e que tenha o selo de inspeção federal, né? O que eu acho, por exemplo, a granel. Você já viu a granel? É uma concha que a pessoa põe a mão lá dentro, pega, põe no saquinho. É um pote enorme com um monte Agora, de essa mão, todo mundo pôs a mão. Todo mundo lavou a mão? Não, né? Faz sentido. Aí, de repente, põe a concha lá dentro. Vem mais um, pega outro. Quer dizer, é um festival de bactérias ali, que brincadeira. E vai passar para as oleaginosas. Então, comprar, me desculpe quem vende a granel, mas eu acho que deve comprar em pacotinho fechado, com o selo de inspeção, porque, de repente, uma coisa que é saudável pode fazer mal. É importante essa alerta, né, doutor? Hoje é importante passar também esses cuidados com a própria higiene. Benefícios, doutor. O senhor comentou do figo seco, aqui a gente tem outras frutas também secas, o próprio damasco, a gente tem ameixa desidratada. Então, por exemplo, começando do damasco, né, que por sinal é a fruta que eu mais gosto. Damasco? Eu sou fã do damasco. O damasco, para quem não sabe, é um coqueiro que dá na região desértica. Então, ele vem da região de desertos. E é uma coisa assim que já salvou muitas vidas, porque ele é extremamente rico, né? Ele tem carboidrato complexo, carboidrato simples, ele tem uma quantidade muito grande de potássio, de zinco, de minerais. Então, tem até um jargão que eles falam na região do Oriente, que quem comer 3 damascos por dia vai ter uma vida longa e sem problemas crônicos degenerativos. Quer dizer, é um tipo de um jargão deles. Então, a tâmara é extremamente valorizada. Que interessante. Né? A tâmara, então. A tâmara, é isso que nós estamos falando da tâmara. Então, 3 tâmaras por dia.
Eu não sabia. A tâmara, então, ela vem do deserto? De um coqueiro do deserto? É um coqueiro que ele dá, ao invés de coquinho, ele dá o coquinho e a fruta. E a fruta vai virando essa que geralmente nós conhecíamos aquela achatadinha, né? Que muita gente fala, puxa, parece uma barata, né? Mas eu sempre gostei. E essa, dessa forma mais estufada, é praticamente a que foi retirada do coqueiro. Interessante. Eu confesso que a tâmara eu comecei a comer depois de adulta, viu, doutor? Quando eu era criança eu não comia, não. Exatamente porque eu achava, parecia com barata. Então, mas olha aqui, gente, mas olha, vale a pena você consumir, porque como o doutor comentou, ela é riquíssima, a tâmara. E aí, 3 tâmaras por dia, a gente consegue aí proteger o nosso corpo, blindar o nosso corpo. E uma curiosidade, né? Tem alguns minerais que são antagonistas um do outro. Quer dizer, se um aumenta um, diminui o outro. Né? Um exemplo seria o sódio e potássio. Então, se você tem hipertensão arterial, você tem que reduzir o sódio. Não é só tomando hipotensor. Você pode simplesmente aumentar o potássio, porque vai reduzir o sódio e vai reduzir a pressão. Interessante, quando eu aumento o potássio no meu organismo, automaticamente eu abaixo o sódio? Porque eles são antagonistas. Tem até aquela bombinha de sódio e potássio, é potássio para dentro, sódio para fora. Então isso faz com que, se aumentar o potássio, o sódio cai. Então, para quem tem pressão alta, principalmente, a tâmara é excelente. Excelente. Que ela é riquíssima em potássio. Então, por isso que uma das indicações da tâmara também é hipertensão arterial. E agora está numa época que não é tão caro, né? Então dá para usar. Quer dizer, é bem mais barato que remédio. Verdade, bem lembrado, doutor. A questão também dos próprios atletas consumindo contração muscular, a tâmara tem um papel bem importante nesse sentido. Também do potássio. Também né? por causa da função do potássio. E eu particularmente acompanho vários atletas e eu prefiro dar, por exemplo, no caso, fruta seca, oleaginosa, para quem pratica um esporte. Cada um tem uma indicação. Então, como tanto a tâmara, a ameixa, uva passa, o damasco tem um teor de carboidrato, para atletas que fazem esportes que gastam, tipo mais anaeróbico, tipo musculação, tal, gasta mais açúcar, eles teriam que comer isso. Para atleta que são maratonistas, que tem uma atividade mais aeróbica, ele gasta mais gordura. Então, você tem que repor gordura com gordura boa. Seriam as castanhas. Tem paciente maratonista que eu dou um acompanhamento, que ele leva na pochete, por exemplo, castanha do Pará, uma hora ele leva o castanha de caju, ele vai comendo isso. Eu acho melhor do que você levar aquele concentrado de cloreto de potássio, porque de repente você pode ter uma parada cardíaca. Bem lembrado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre as castanhas, os oleaginosas. Né? Reforçamos bem então os benefícios da tâmara. Tem algo importante que o senhor queira destacar sobre a ameixa ou o damasco individualmente? Então, doutor? no caso do damasco, para quem quer perder peso é excelente, porque ele tem pouquíssima caloria e ele é rico. E ele é sacetógeno, então se você deixar, como ele já está desidratado, a bactéria não gosta de nada seco. Então, uma forma que a indústria alimentícia tem de conservar alimentos é desidratação. Salmoura, açucarar, tudo isso ou colocar no meio ácido, no meio básico, mas o damasco, ele tem beta-caroteno, ele tem minerais e tem pouca caloria. Então, é uma coisa que você pode usar, inclusive, como lanche, um lanchinho da tarde, comer uns 2, 3 damascos, você vai saciar, né? Vai tirar a fome. E fora o benefício dos nutrientes que ele tem. Né? A ameixa é muito conhecida pela função, aquele auxílio intestinal, né? E funciona, né? Funciona realmente. A ameixa, além disso, ela tem vitaminas, minerais, ela tem a vitamina C, tem vitaminas do complexo B. Então, tudo que nós temos em frutas, tanto é que a pirâmide alimentar pede para utilizar, a primeira pirâmide, de 2 a 4 porções dia de fruta. Né? As frutas, elas entram no grupo dos alimentos reguladores e ajudam a fixação dos outros nutrientes, principalmente dos construtores, dos energéticos.
Então é interessante começar, quem não come fruta, a ter o hábito de comer fruta e substitui um lanche, né? Muito benéfico. Agora, nessas épocas de festas de fim de ano, muitas pessoas acabam exagerando um pouquinho, né, doutor? Não tem jeito. Aquela ceia, farta, toda a família, e é confraternização, é happy hour, é um amigo oculto, um amigo secreto que você vai fazer, e tem lá comida, bebida, o pessoal acaba exagerando aí na quantidade. E depois, muita gente corre atrás do prejuízo, buscando, né, os detox. E vocês sabiam que o pêssego e a cereja são ótimos alimentos para limpar, né, doutor? Para depois a gente conseguir aí correr atrás do prejuízo e limpar o organismo desses excessos? E a cereja, por sinal, é uma fruta linda e deliciosa. E ela é da Ásia, ela é uma fruta asiática e o fato da tonalidade vermelha, além da antocianina, ela tem o licopeno, pelo fato de algumas vermelhas, né, nós temos, e isso são desintoxicadores, são antioxidantes naturais. E assim como a uva, ideal é comer com casca. A uva também. Então, falando agora um pouquinho da uva, né? A uva é um alimento extremamente saudável e ele, comprovadamente, ele tem o resveratrol, que previne doença cardiovascular. E o interessante, o resveratrol você encontra em maior quantidade no caroço da uva. Então, é interessante você comer a uva, não chupar a uva. Uva come com caroço e tudo. Com caroço e tudo, né? Então, ela previne doença cardiovascular e daí o próprio vinho, por exemplo. O vinho, ele tem essa fermentação alcoólica que a uva está viva, ela só morre quando apodrece. Todos eles estão vivos, né? Quando apodrece, morreu. Mas a uva, quando se coloca o Saccharomyces cerevisiae para fermentar, fazer a fermentação alcoólica, ela, como está viva, ela reage contra esse fungo e ela libera o resveratrol. Então, por isso que o vinho tem o resveratrol em maior quantidade ainda. Mas quem não pode tomar vinho, toma suco de uva, que também tem. Também vai oferecer esses benefícios. E é saudável. Eu adoro o suco de uva integral. Excelente. Tomo todo dia, gente, meio copo. É regrinha também em casa. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, o Dr. Edson Crigido vai falar um pouquinho mais sobre as frutas. O abacaxi, que é tão comum também na mesa de muitos brasileiros, que tanta gente gosta. E a gente vai falar sobre mitos e verdades em relação às castanhas, as oleaginosas. Castanha do Pará, amendoim, castanha do caju, nozes, amêndoas, tem para todos os gostos. Tem dúvida? Quer mandar alguma pergunta? Aproveite o nosso espaço pelas redes sociais. No próximo bloco a gente está de volta com muita informação bacana. Continue conosco.